Vá para a frente de um espelho. Agora, observe seus olhos. Está vendo aquele pedacinho de pele que fica no canto deles? Bem, isto já foi uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante. Você pode vê-la hoje em dia em cobras e lagartos. A terceira pálpebra era usada para a mesma finalidade que a desses animais, embora ainda não tenhamos certeza se elas já foram inteiras em humanos. Essa membrana não era grossa como as duas pálpebras que temos, e conseguia umedecer o olho sem obstruir a visão. Agora, tudo o que restou dela é esse pedacinho de carne no canto do olho. E é bem provável que daqui a algum tempo ele seja eliminado de vez. Quem sabe, então vamos acordar sem aquela crosta nojenta que se forma em nossos olhos ao longo da noite. Agora, enquanto você ainda está de frente para o espelho, olhe para baixo. Mais baixo ainda. Sim, para os dedos do pé. Diga um oi e um adeus também. Cientistas acreditam que em um futuro não tão distante, ficaremos sem esses dedos. Nossos ancestrais, os primatas antigos, precisavam deles para subir em árvores com mais agilidade. Eles usavam tanto as mãos quanto os pés para se prender nos galhos. Hoje em dia, a maioria dos macacos e chimpanzés possui dedos maiores e mais flexíveis e pés mais molinhos que os permitem se pendurar melhor nos galhos. A mobilidade dos pés também os ajuda a pegar objetos do chão, se for preciso. Para nós, recolher uma simples caneta que deixamos cair no chão é uma tarefa complexa com os pés que temos. Os humanos evoluíram por uma rota totalmente diferente. Começamos a andar eretos e paramos de subir em árvores, o que fez nossos pés ficarem mais rígidos e os dedos menores com o passar do tempo. Hoje, ainda usamos nossos dedos para nos equilibrarmos quando elevamos o calcanhar, mas nosso equilíbrio está muito mais centralizado. Primeiro, ele foi para a parte interna dos pés, fazendo os dedos mindinhos ficarem tão pequenos e os dedões tão grandes. Mas à medida que o equilíbrio vai se afastando dos dedos, abre a possibilidade para que, um dia, todos se fundam. Agora vire e se dê uma olhada em seu maravilhoso traseiro. Se já tiver caído de uma prancha de skate ou escorregado em algum lugar molhado, você certamente ainda se lembra de como é horrível bater a pontinha da coluna em alguma superfície dura. Para nossa sorte, cientistas preveem que ela vai sumir durante o processo de evolução. O cóccix é um osso que também herdamos de nossos ancestrais primatas. E volto a dizer, eles precisavam das caudas para ter mais mobilidade e se arremessar entre os galhos de árvores. É difícil dizer quando os humanos tiraram suas caudas para lavar e nunca mais a pegaram de volta. Mas vamos aos fatos. A única coisa que temos que nos lembra daqueles gloriosos dias de saltos em árvores é esse ossinho inútil que fica na base de nossas costas. Agora vamos voltar ao seu rosto. Abra bem a boca e diga "Ah". Se tiver a sorte de não ter nenhum dente do siso, saiba que você é um sinal de que a evolução está seguindo o seu curso. Como você já deve saber, os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera sozinho. Então, se perdesse todos eles naquelas épocas difíceis em que ainda não existiam dentistas, sua única escolha seria se alimentar de coisas líquidas. Complicado, né? Cientistas acreditam que a mãe natureza nos deu os dentes do siso como substitutos para molares velhos e desgastados que usávamos desde a infância. É por isso que eles nascem tão tarde em nossas vidas. Hoje, porém, com todo o progresso que a odontologia alcançou, as pessoas costumam manter todos os dentes, ou a maioria deles, intactos até uma idade avançada. E mesmo se perdermos alguns, temos opções para substituí-los. Isso tornou o do siso inútil. E a natureza parece ter percebido isso, já que cada vez menos gente precisa passar pela extração do siso na fase adulta. E por falar em dentes, nossa mandíbula inteira vem mudando nos últimos 10.000 anos. E espera-se que ela se altere ainda mais em breve. Na verdade, essa foi a parte do corpo humano que mudou mais rapidamente. Antigamente, quando as primeiras pessoas sobreviviam através da caça e da coleta, elas precisavam de mandíbulas grandes e poderosas, e de dentes maiores para mastigar a carne crua e moer plantas. Com a invenção do fogo e da agricultura, a comida ficou menos dura, então as mandíbulas humanas se tornaram menores para atender às necessidades atuais. Com o passar do tempo, elas encolheram cada vez mais, e é provável que continuem diminuindo no futuro. Com esse monte de alimentos processados que temos, não precisamos mastigar tanto, então os humanos do futuro provavelmente terão traços faciais mais delicados, com queixos finos e maçãs do rosto mais suaves. Mas algumas partes do corpo não desaparecerão, pelo contrário, voltarão. 100 anos atrás, a fabela,
Um ossinho que fica na parte de trás do joelho só estava presente em cerca de 11% da população, e cientistas achavam que ela sumiria totalmente em breve. Mas, contrariando todas as perspectivas, esse ossinho agora está nos joelhos de 39% das pessoas da atualidade. Ainda não se sabe por que ele voltou, mas a teoria mais aceita é de que estamos mais altos e mais pesados do que nossos ancestrais. E isso faz sentido. Como nossa alimentação se tornou melhor e mais nutritiva, temos chances de viver mais e de atingirmos uma estatura maior. Agora, estamos provavelmente no pico de nossa altura evolucionária. E a favela pode ter ressurgido em nossos corpos para fornecer uma superfície mais lisa para o tendão que fica na parte de trás do joelho passar, reduzindo a fricção e diminuindo as chances de desgaste. E por falar em se tornar mais alto, vamos voltar para o espelho, pode ser? Flexione o braço um pouquinho. Que bíceps bonito, hein? Mas infelizmente não tão bonitos quanto os de nossos ancestrais. Nem tudo na evolução é 100% bom pra gente, e sim um conjunto de características que se adaptaram melhor. E é esse o caso de nossos músculos. Eles foram ficando menores e mais fracos com o passar do tempo, principalmente na parte superior do corpo. Nos tempos antigos, os humanos precisavam de músculos maiores e mais fortes para fazer tarefas braçais, como caçar, arrastar os animais mortos para casa, fabricar ferramentas e construir abrigos. Anos depois, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Arar campos e construir estruturas complexas de prédios exigia muita força física e resistência. Mas com o progresso tecnológico, as capacidades físicas deram lugar à inteligência. As máquinas começaram a fazer grande parte do nosso trabalho duro, até melhor do que nós. Passamos a ter um estilo de vida mais sedentário, ficando mais e mais tempo parados na frente de computadores. Assim, nossos músculos foram diminuindo, pois simplesmente não precisamos mais deles como antes. Então é altamente provável que, à medida que o progresso avançar, nos tornemos mais magros e tenhamos mais dificuldade em ganhar massa muscular. Nosso cérebro é muito interessante, pois vem mudando de forma estranha. O de nossos ancestrais mais distantes era pequeno no começo, mas o dos parentes mais próximos dos humanos, os Neandertais, era maior que o da maioria das pessoas modernas. Ao longo da evolução, o órgão ficou maior, mas nos séculos mais recentes ele começou a encolher e ninguém sabe ao certo por quê. Alguns especialistas dizem que isso pode ter a ver com a mudança de nosso estilo de vida e conexões sociais. Os primeiros humanos, principalmente os caçadores-coletores, tinham que se lembrar de cada planta e animal que viam, de suas propriedades e como usar esta ou aquela coisa. Eles eram mais generalistas, pois tinham que aprender o que seus pais sabiam e descobrir mais coisas por conta própria. O humano moderno se especializa em áreas específicas e se aprofunda em um ou dois assuntos só, confiando em outros membros de sua comunidade quando se trata de outras áreas. Os primeiros humanos trabalhavam em grupos onde cada membro era capaz de substituir qualquer outro. E nós já trabalhamos em equipes onde cada integrante cuida de determinada tarefa e é insubstituível. Mesmo assim, o tamanho cerebral parece não importar tanto, considerando que os das orcas e dos elefantes, por exemplo, são maiores que os nossos e nem por isso esses animais são mais inteligentes, mas são mais felizes. Também acho. E se nos aventurarmos rumo ao desconhecido, daqui a alguns milênios poderemos desenvolver traços incríveis. Tem gente que se atreve a dizer que, se persistir a tendência do nível do mar de subir, os humanos podem até se adaptar a viver dentro d'água. Podemos evoluir a ponto de ter dedos com membranas para nadarmos melhor e desenvolver guelras para conseguir respirar debaixo d'água. Ou, se começarmos a ir para o espaço e colonizarmos outros planetas, inevitavelmente teremos que nos adaptar a essas condições. Marte, por exemplo, possui gravidade menor e um clima muito mais frio. Isso provavelmente tornaria os humanos mais altos e mais leves, mas também os faria ter muito mais pelos para aquecer o corpo. E planetas com gravidade mais forte e temperaturas mais altas vão, pelo contrário, transformar as pessoas em criaturas pequenas, robustas e sem pelo algum. As possibilidades são infinitas. Ei, quem sabe por causa das redes sociais nos transformaremos em bolinhas com olhos grandões, polegares e nada mais? Seria bem mais fácil comunicar nossas emoções, hein? Acho melhor não.
O corpo humano é uma máquina perfeitamente equilibrada, certo? Bem, não quando eu o estou usando. Em geral, todas as suas partes trabalham perfeitamente juntas para nos manter bem e vivos. Cada um de nossos órgãos é essencial para nossas atividades cotidianas, incluindo respirar, andar, falar e ter ideias brilhantes que impulsionam a humanidade. Mas será que isso tudo é realmente essencial? Será que precisamos de todas essas partes do corpo ou algumas delas são apenas relíquias antigas que nos foram impostas nesse estranho jogo da evolução? Veja os dentes do siso, por exemplo. Não, alguém já tirou os meus. Sim, eles são aqueles pares de dentes presos na parte de trás da boca que muitas vezes precisam ser levados ao dentista. Eles também são conhecidos como terceiros molares e, embora possam ser usados para mastigar alimentos, muitas pessoas acham que eles são desnecessários. E veja só, cerca de 22% das pessoas em todo o mundo nem sequer têm todos os 4 molares. Quando crescem, é bem provável que eles fiquem presos no osso da mandíbula e não consigam atravessar a gengiva adequadamente. Tudo isso acontece porque nossas mandíbulas geralmente são muito pequenas para acomodar esses dentes extras. Alguns cientistas acreditam que isso se deve ao fato de termos evoluído para ter mandíbulas menores ao longo do tempo. Evidências recentes também mostram que o que comemos quando crianças pode ser o culpado, mas é difícil saber com certeza. Aparentemente, mastigar alimentos difíceis como vegetais crus e nozes pode de fato estimular o crescimento da mandíbula, ao passo que comer alimentos macios e processados pode meio que retardá-lo, e isso deixa pouco espaço para que os dentes de trás entrem e façam seu trabalho. Será que eles desaparecerão completamente no futuro? Acho que nós, mamíferos humanos, teremos que esperar para ver. Agora vamos falar sobre o órgão vomeronasal, ou como eu gosto de chamá-lo, o instrumento secreto do nariz. Veja bem, os roedores e outros mamíferos têm essa incrível capacidade de se comunicar uns com os outros usando sinais químicos chamados feromônios. E adivinhe só, eles têm um órgão especial chamado órgão vomeronasal, ou VNO, que os ajuda a detectar esses feromônios. É aqui que as coisas ficam interessantes. Embora a maioria dos humanos adultos tenha algo parecido com um VNO em seu nariz, acontece que ele é basicamente um resquício inútil. Os neurocientistas dizem até que, se você observar a anatomia desse órgão, não verá nenhuma célula que se assemelhe a de órgãos parecidos de outros mamíferos. Além disso, esse órgão em humanos também não parece estar se comunicando com o cérebro. Nem tudo são más notícias. Embora o VNO humano seja bastante inútil, parece que ele ainda pode responder a alguns feromônios. Os seres humanos manterão esse órgão em sua lista de tarefas evolutivas? Por enquanto, eu o colocaria na pilha do talvez. Vou te contar uma história. Os animais que têm cauda precisam dessas estruturas para muitas coisas. Alguns precisam delas para se equilibrar, outros para navegar, enquanto outros precisam delas para atrair parceiros em potencial. Mas você sabia que, quando temos apenas algumas semanas de vida na barriga de nossa mãe, também temos caudas? É isso mesmo, temos uma pequena cauda completa com vértebras. À medida que nos desenvolvemos, essa cauda desaparece magicamente e ficamos com o nosso fiel cóccix. Os seres humanos e os macacos são únicos pelo fato de não terem cauda, ao contrário de outros primatas. É um mistério o motivo pelo qual os macacos perderam suas caudas, mas todos concordamos que isso nos destaca na multidão. Entretanto, uma vez ou outra, um ser humano nasce com uma pequena cauda vestigial. Fofo, não é? Bem, não fique muito animado, pois essas caudas não têm vértebras e, às vezes, podem estar associadas a uma condição complicada da coluna vertebral. De qualquer forma, essas caudas geralmente são inofensivas e podem ser facilmente removidas com uma cirurgia rápida. E vamos ser honestos, não é que vamos sentir falta dela. Afinal de contas, quem precisa de uma cauda quando se tem braços e pernas para se locomover? Além disso, você consegue se imaginar tentando encontrar calças que sirvam com uma cauda saindo pela parte de trás? Não fica bem na fita. Há pouca ou nenhuma chance de que os seres humanos acabem precisando de caudas no futuro. Portanto, suponho que os ossos da cauda deem um adeus nas gerações futuras. Os seres humanos também têm uma pequena e engraçada dobra de membrana no canto interno dos olhos, chamada plica semilunaris. Ela é basicamente o que restou de uma terceira pálpebra, que ainda é encontrada em alguns animais, como gorilas e outros primatas. Mas o mais engraçado é que até mesmo nossos parentes próximos, os chimpanzés, têm essa pequena dobra que parece ser inútil também. Portanto, não estamos sozinhos nessa peculiaridade ocular. Vamos falar mais das membranas incomuns. Elas têm várias funções em diferentes animais, como proteger o olho da sujeira e da umidade,
ou esconder a íris de predadores. Algumas espécies podem até mesmo ver através de suas membranas transparentes quando estão debaixo d'água ou no subsolo. Mas a razão pela qual nós, humanos, perdemos nossa terceira pálpebra ainda é um pouco misteriosa. Talvez as mudanças em nosso habitat e na fisiologia dos olhos a tenham tornado desnecessária, ou talvez tenhamos evoluído para sermos descolados demais para ter uma terceira pálpebra. Quem sabe? Com ou sem órgãos vestigiais, é interessante imaginar como os seres humanos poderão se parecer no futuro. Muitos órgãos se tornaram obsoletos devido às mudanças em nosso estilo de vida. Gostaria de dar uma olhada em como poderemos ser no futuro? Você já ouviu falar do conceito de garra de texto? É quando você passa tanto tempo digitando em seu telefone ou laptop que sua mão começa a ter cãibras como uma garra. E essa é apenas uma das mudanças físicas que podem acontecer conosco se não cuidarmos de nossos corpos neste mundo de tecnologia pesada. Mas não são apenas nossas mãos que são afetadas. Podemos acabar com cotovelos de 90 graus por segurar constantemente nossos dispositivos nesse ângulo e até mesmo com o cérebro menor devido a todas as distrações e a sobrecarga de informações. Agora sei o que está pensando. Não podemos simplesmente abandonar a tecnologia e voltar à Idade da Pedra. E você está certo, não precisamos fazer isso. Mas precisamos estar cientes dos possíveis efeitos negativos e tomar medidas para reduzir seus danos. É por isso que uma equipe de designers uniu seus esforços criativos para apresentar Mindy, uma humana do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante e interminável de smartphones, laptops e outros tipos de dispositivos maníacos. Embora as mudanças exageradas de Mindy possam não estar em nosso futuro, as preocupações por trás delas são reais. Então, o que podemos fazer? Bem, uma sugestão é fazer intervalos regulares entre as telas e esticar um pouco as pernas. Talvez até mesmo incentivar a prática de yoga no escritório ou festas dançantes para fazer o sangue fluir. Não precisamos abandonar completamente a tecnologia, mas temos que estar atentos aos seus efeitos em nossos corpos e mentes. Daqui a muitos anos no futuro, poderemos até diminuir de tamanho. Um cientista calcula que, se fôssemos menores, nossos corpos precisariam de menos energia, o que seria muito útil em nosso planeta cada vez mais lotado. É engraçado pensar em como nossas vidas são diferentes agora em comparação a quando éramos caçadores-coletores. Naquela época, só precisávamos interagir com um punhado de pessoas por dia. Mas agora, lembrar o nome das pessoas é uma característica muito importante e pode até ser algo em que estamos nos tornando melhores. E veja só, a tecnologia pode realmente desempenhar um papel em nossa evolução. Os cientistas acreditam que um dia poderemos ter implantes em nossos cérebros que nos ajudarão a lembrar os nomes das pessoas. É como ter uma lista telefônica biológica diretamente em seu corpo. Isso não seria legal? Quem sabe, talvez no futuro, teremos até mesmo tecnologia visível como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial que pode ver cores e imagens diferentes. E nem vou começar a falar sobre a aparência que teremos se colonizarmos Marte. Com a gravidade mais baixa, nossos corpos poderiam mudar de todas as formas. Poderíamos ter braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos ancestrais neandertais. É difícil identificar a aparência que teremos no futuro sem dados muito precisos para embasar os modelos. Mas é justo dizer que essas mudanças serão, no mínimo, interessantes. Quanto a mim, bem, é tarde demais para falar de menos. Eu já disse mais de 1.400 palavras aqui. Em média, as águas da Terra sobem 3,5 milímetros por ano. E a seguinte hipótese passou pela minha cabeça. Já pensou se algum dia precisássemos viver debaixo d'água? Hoje temos evidências de que os humanos poderiam se adaptar a isso. Os Bajaus, um grupo de pessoas que mora no Sudeste Asiático, evoluíram a ponto de ter seus baços aumentados. O baço é o órgão que armazena células ricas em oxigênio, os chamados glóbulos vermelhos. Quando essas células são liberadas no fluxo sanguíneo, isso possibilita que mergulhadores prendam a respiração debaixo d'água por períodos mais longos de tempo, permitindo que os Bajaus consigam mergulhar em profundezas de até 780 metros. Para viver debaixo d'água, nossos corpos precisariam ser maiores, para não perdermos tanto calor. Quanto maior o animal, mais calor ele produz. Também precisaríamos ter membranas conectando os dedos para navegar em mares profundos. Com o tempo, não precisaríamos mais ter duas pernas, elas se fundiriam uma na outra. Nossos olhos também teriam que aumentar para enxergar melhor. Pense comigo, acabaríamos ficando iguais a sereias e tritões. Cientistas já analisaram a possibilidade de pessoas conseguirem voar. Criaturas voadoras têm tamanho de corpo e metabolismo certo para isso.
Precisaríamos ter a capacidade de usar combustível, como a comida e água que consumimos, para produzir energia suficiente para tirar nossos corpos do chão. Os pássaros, por exemplo, têm um metabolismo muito acelerado. Todos os processos em seus corpos acontecem rapidamente. O coração de um beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto. O coração de um atleta humano só bate 220 vezes por minuto. Então, o voo parece praticamente impossível. Não há pressão seletiva alguma sobre nossa espécie para desenvolver asas e aprender a voar. Além do mais, para fazer isso, teríamos que ser bem menores, ter ossos menos densos e perder grande parte de nossa massa muscular. Também precisaríamos abrir mão de nossos dentes para nos tornarmos suficientemente leves. Ei, não tô afim de ficar banguelo não. Se nossos braços virassem asas, nós conseguiríamos fazer as coisas que fazemos hoje usando as mãos. Seríamos bastante desastrados. Nesse quesito eu já estou à frente. E para desenvolver asas separadas, nosso esqueleto e estrutura muscular precisariam mudar radicalmente ao longo de milhares de anos. O conceito de humanos morando em outros planetas do nosso sistema solar não parece ser tão absurdo assim. Dependendo do planeta que vamos colonizar, nossos traços ficarão bastante diferentes também. Nossos olhos ficariam maiores se chegássemos a planetas mais distantes do Sol do que a Terra. Se houver menos luz, precisaremos de olhos maiores para enxergar melhor. Nossa pele também pode ficar mais escura para reforçar a proteção contra a radiação UV fora da camada de ozônio terrestre. Podemos ter pálpebras mais grossas e ossos das sobrancelhas mais protuberantes para lidar com os efeitos dos raios cósmicos. E o mais estranho, como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, podemos passar a piscar para o lado para proteger melhor nossos olhos dos detritos cósmicos que vêm de todas as direções, já que muito provavelmente a gravidade em outros planetas será mais fraca do que na Terra. Viver em outros planetas também pode lhe dar narinas maiores. Precisaremos delas para respirar com mais facilidade, já que o oxigênio será escasso em novos mundos. Podemos ter cabelos mais grossos e densos para proteger nossas cabeças da radiação. Em Marte, por exemplo, há cerca de 40 a 50 vezes mais radiação do que na Terra. Ainda conseguiremos usar muita tecnologia, mas em vez de relógios e óculos inteligentes, teremos aparelhos cada vez menores e mais sutis. Coisas como lentes de contato para a comunicação podem surgir muito em breve. Em vez de fones de ouvido, podemos usar mini aparelhos de condução óssea implantados acima da orelha. Cientistas não sabem ao certo como as pessoas serão daqui a 1000 anos, mas é possível ter uma ideia com base nos padrões anteriores de evolução. Na Idade Média, as pessoas tinham uma expectativa média de vida de 35 anos. Isso significa que elas precisavam trabalhar duro e ter filhos o quanto antes. Hoje em dia, a expectativa de vida mais que dobrou. Cada vez mais pessoas estão vivendo até os 100 ou até 110 anos de idade. Podemos facilmente deduzir que viveremos mais do que isso. E o nosso tamanho? A evolução fez com que todos os animais ficassem maiores com o passar do tempo. Vimos isso acontecer com dinossauros, baleias, cavalos e com pessoas também. Nossos ancestrais de 4 milhões de anos atrás eram baixinhos, mal chegando a 1,5 metro de altura. É bem provável que continuaremos a ganhar altura, principalmente porque temos uma alimentação melhor, mas também por nossos genes estarem evoluindo. Pessoas mais altas costumam ter genes mais avantajados ou mais úteis de acordo com alguns estudos. Mas ao ficarmos mais altos, ficaremos mais frágeis. Ao longo dos últimos 2 milhões de anos, nossos esqueletos ficaram mais leves. Começamos a usar mais ferramentas em nossas atividades diárias. E as pessoas também se tornaram cada vez menos ativas desde que a agricultura foi inventada. Então, nossos ossos agora são menos densos. E por passarmos muito tempo sentados hoje em dia, nossa estrutura óssea pode mudar totalmente, mudando também nossas posturas. Só que essa tendência de corpo mais alto não pode durar para sempre. O tamanho não pode aumentar além de certo limite, porque a pressão sobre os tecidos de corpos muito grandes é diferente da pressão em corpos de tamanho médio. Se nossos corpos continuarem a crescer, nosso formato precisará mudar também. Veremos algumas mudanças drásticas em nossas mentes e personalidades. Os últimos 6 milhões de anos triplicaram o tamanho de nossos cérebros. Você pode até achar que essa tendência continuará, mas certamente não. Surpreendentemente, nossos cérebros estão encolhendo. Pesquisas mostram que o tamanho do cérebro humano atingiu seu ápice há cerca de 20 mil anos atrás, pouco antes da invenção da agricultura. Depois ele começou a encolher, e não sabemos ao certo por quê. Uma teoria explica que era difícil encontrar gordura e proteínas assim que as pessoas começaram a plantar alimentos e comer mais legumes. E isso tornou muito mais difícil crescer e manter cérebros grandes.
Nossos cérebros também precisam de muita energia. Eles são responsáveis por cerca de 20% do nosso gasto energético diário. Nossas personalidades estão evoluindo também. Não precisamos ser tão agressivos quanto os caçadores e coletores de antigamente. Nossas interações sociais também são diferentes. Naquela época, as pessoas não podiam viajar para longe ou se comunicar à distância com eficiência. Então, as relações mais próximas que eles tinham eram com os membros de sua própria tribo ou do grupo local. Agora podemos viajar mundo afora, falar por telefone, enviar mensagens por notebook, trocar de emprego quantas vezes for preciso e até namorar pela internet. Isso nos forçou a ser mais extrovertidos, abertos e tolerantes, e também nos tornou mais adaptáveis a culturas diferentes. Havia em torno de 9 espécies humanas vagando pela Terra cerca de 300 mil anos atrás. As outras 8 espécies provavelmente entraram em extinção por causa de mudanças climáticas. Pode haver só a gente agora, mas quem pode afirmar que não surgirá uma nova espécie humana? Como não estamos mais separados por distâncias físicas, isso é improvável. Para haver espécies diferentes, as pessoas precisam evoluir em grupos isolados. Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o passar das gerações. A população mundial está misturada. As pessoas já não se reproduzem apenas em seu local de origem. Se passar tempo suficiente, a raça humana começará a parecer homogênea. As características físicas que hoje são consideradas diferentes se tornarão comuns a todos. Costumávamos ter mandíbulas maiores para mastigar melhor alimentos não processados. Hoje em dia temos mandíbulas menores e menos espaço para todos os 32 dentes. É por isso que geralmente precisamos retirar os malditos dentes do siso. Cientistas afirmam que a quantidade de dentes que temos não mudará, mas se continuarmos a mudar nossos hábitos alimentares, comendo alimentos cada vez mais macios, nossas mandíbulas ficarão menores e nossos dentes ainda mais fracos. Então bora quebrar algumas nozes no dente, cara. Nossos polegares estão ficando maiores? Há dados que sugerem que alguns adolescentes têm polegares super desenvolvidos. Isso ocorre porque eles jogam muito videogame. Os músculos dos polegares se adaptaram, pois foram muito usados, mas isso não é um traço genético. Uma pessoa pode ter um polegar grande, mas não passará isso para a geração futura. Quem sabe um dia, em um futuro próximo, o que mais importará em nós serão os polegares. Acho que já estamos caminhando para isso. Você acorda daqui a 100 anos e as coisas estão estranhas. Seu corpo parece diferente. Você olha no espelho e, sim, é verdade. Você tem uma segunda pálpebra e não tem pelos no corpo? Parece ficção científica, mas não é. Há uma ciência real por trás disso. Pense na frequência com que você confere seu telefone. Bastante, não é? Bem, pode ser por isso que você tem essa segunda pálpebra agora. Como as telas tomaram conta de nossas vidas, desenvolvemos essa pálpebra extra para filtrar a luz azul prejudicial e reduzir a fadiga ocular. No futuro, você pisca e um escudo translúcido cobre seus olhos. É como se fosse a maneira da natureza de nos proteger de todo o brilho digital. O lado ruim? Todos nós nos parecemos um pouco mais com robôs. Atualmente, os americanos passam cerca de 7 horas por dia na internet. Alguns pesquisadores pegaram essas informações e as implementaram em um experimento. Conheça a Mindy, o modelo 3D dos seres humanos daqui a 100 anos. Ela tem informações sobre o que a checagem constante do telefone e o horário de expediente interminável fizeram conosco. Mindy tem as costas arqueadas, um crânio mais grosso, um cérebro menor, um cotovelo de 90 graus e algo chamado garra de texto, ou síndrome da garra do telefone. Isso não soa bem, não é mesmo? Todas essas horas olhando para o telefone tensionam os músculos do pescoço e prejudicam a coluna vertebral. Mas as garras de texto? Isso é muito estranho. Essa mutação vem do fato de você estar sempre segurando seu smartphone. E os cotovelos? Permanentemente dobrados em 90 graus como uma espécie de boneca Barbie rígida. Imagine tentar andar em ruas lotadas, esbarrando em pessoas à torto e à direito. E os pelos do corpo? Talvez percamos todos eles no futuro, mas esse é na verdade um assunto bastante misterioso. Vamos voltar um pouco à fita. Você provavelmente já ouviu falar que os pelos corporais serviam para nos proteger das condições climáticas adversas. Uma coisa que os cientistas descobriram é que nossos ancestrais que começaram a perder pelos tinham algumas vantagens muito boas. Aqueles que perderam os pelos das palmas das mãos ou dos pulsos podiam manusear ferramentas de pedra e maquinário muito melhor do que os outros. Há uma teoria famosa conhecida como a teoria do macaco aquático, que explica uma das razões para isso. Como os hipopótamos e os golfinhos, desativamos os genes que produzem pelos.
Essa ideia sugere que nossos ancestrais humanos, que viviam nas savanas da África, migraram para oásis durante as estações mais secas. Durante essas estações, eles caçavam em águas rasas. E bem, acontece que o pelo não é um isolante muito bom na água, então nossa espécie perdeu os pelos e desenvolveu uma camada de gordura. A pergunta que fica é: no futuro, será que vamos desativar esses genes e ficar totalmente sem pelos? Acho que teremos de esperar para ver. Os geneticistas estão preocupados com algo grande: os seres humanos se tornarem muito parecidos. Há um risco científico de semelhança humana ou grande média. Abra qualquer aplicativo de mídia social e você verá isso. Todos se vestem da mesma forma, falam da mesma forma, blá blá blá. Mas essa semelhança pode interromper a evolução humana. A evolução depende das diferenças genéticas e de sua transmissão. Com o tempo, essas diferenças devem mudar a população. Se as mudanças forem grandes o suficiente, surge uma nova espécie. Mas os 3 componentes necessários para a evolução, variação, seleção natural e isolamento geográfico, estão praticamente desaparecendo. Os cientistas chamam os seres humanos de um único continente genético, que se mistura e não se reproduz mais dentro de grupos culturais ou étnicos. Com um passar de tempo suficiente, talvez comecemos a nos parecer mais com os outros. Esta é uma boa ideia. Os seres humanos se desenvolverão para viver mais, muito mais do que vivemos atualmente. Durante toda a nossa evolução, estivemos sujeitos a fatores externos que determinaram nosso tempo de vida. Na Idade da Pedra e em outras eras, estávamos sujeitos a predadores perigosos ou ao encontro com tribos diferentes da nossa que poderiam nos prejudicar. Como as pessoas normalmente morriam em uma idade bastante jovem, elas tinham pouco espaço para desenvolver mutações importantes. Mas quando as taxas de mortalidade dos seres humanos são reduzidas, acontece o contrário. Nos últimos 2 séculos, a expectativa de vida aumentou para 70 anos em todo o mundo. O constante desenvolvimento científico nos leva a pensar que os seres humanos podem evoluir naturalmente para viver uma vida média de 100 anos ou mais. Nosso estilo de vida preguiçoso está afetando nossa coluna vertebral. Poderemos acabar com menos vértebras e com costas mais curtas e flexíveis, o que tornará a dor nas costas menos incômoda e perfeita para nossos trabalhos de escritório. Os humanos do futuro poderão ser totalmente arqueados e a postura ereta se tornará muito rara. Sabe, toda essa conversa está me dando vontade de sair para caminhar. Já que estamos falando de estilo de vida, precisamos falar sobre alimentos. Todos os alimentos processados e macios que estamos comendo estão mudando a forma como mastigamos. Na época em que nossos corpos estavam tomando forma, costumávamos comer carne crua e plantas. Um estudo mostra, na verdade, que a mandíbula inferior refletia se uma população era basicamente caçadora-coletora ou agrícola por natureza. Há cerca de 7 milhões de anos, nossos ancestrais tinham mandíbulas longas e um rosto que se projetava para a frente. O que nossas mandíbulas refletem sobre nós agora que nossos alimentos são tão macios? Algumas previsões dizem que daqui a mais de 100 anos, os seres humanos poderão ter uma boca menor, com menos dentes e mandíbulas mais fracas. Isso também significa que nosso rosto será menor, sem muito queixo. Nossas mandíbulas ficarão um pouco mais para dentro. A poluição não é ruim apenas para o planeta, ela também está nos mudando. As gerações futuras poderão ter narinas maiores e pulmões melhores para lidar com a má qualidade do ar. Imaginem humanos com sistemas de respiração superpoderosos prosperando em ambientes poluídos. Respirar no futuro será um jogo totalmente novo. Essas previsões podem parecer malucas, mas são baseadas em teorias científicas. À medida que nosso ambiente e estilo de vida mudam, o mesmo acontece com nossos corpos, de maneiras fascinantes e assustadoras. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, você está vendo o corpo humano como ele é hoje, mas quem sabe como ele será amanhã. Abrace o mistério do nosso eu em evolução. Os seres humanos podem perder o músculo palmares longos, aquele pequeno tendão no pulso que muitas pessoas nem percebem que tem. Ele é praticamente o apêndice dos músculos, totalmente desnecessário. À medida que evoluímos, provavelmente diremos adeus a esse pequeno tendão porque não estamos mais nos balançando em árvores ou fazendo exercícios intensos de preensão. Nossas mãos estão ocupadas com mensagens de texto, digitação e deslizamento. Portanto, em algumas gerações, talvez olhemos para nossos pulsos lisos e sem tendões e pensemos: a evolução realmente fez um Marie Kondo em nossos músculos. Gosta muito de seus dedos dos pés? Bem, então você pode dar adeus a um deles.
Nossos dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio quando estamos andando. Pesquisas mostram que nosso equilíbrio está se deslocando para dentro. Se nossos ancestrais costumavam contar com todos os dedos dos pés para se equilibrar, nós mesmos não usamos mais todos eles. Isso significa que precisaremos cada vez menos do dedo mindinho do pé, e se essa tendência continuar, não demorará muito para que ele seja descartado. Ok, então existe algo chamado evolução dirigida, o que significa literalmente a ciência substituindo a natureza. Em vez de deixar tudo nas mãos do destino ou da sorte, por que não decidir nosso próprio futuro? De certa forma, já fazemos isso quando escolhemos um parceiro com base na aparência ou em traços de personalidade. Por milhares de anos, os caçadores-coletores arranjaram casamentos buscando bons caçadores para suas filhas. Mas estou falando de coisas feitas em laboratórios. De agora em diante, temos o poder de controlar os genes de nossas ofertas. A ciência pode fazer a triagem de mutações genéticas, pode também escolher um embrião com uma determinada cor de olhos e coisas do gênero. Sim, o controle do DNA é uma coisa do futuro. Se você acha que não há nada mais bizarro do que isso, ouça o que eu tenho a dizer. Alguém pediu a uma inteligência artificial para criar algumas imagens de como seres humanos serão daqui a 1000 anos. De acordo com esse software de IA, nosso rosto será coberto por uma rede de fiação de motores. É como um cruzamento entre Frankenstein e o Exterminador do Futuro. Talvez esse seja o padrão de beleza do nosso futuro? Cruzes? Conheça Graham. Graham é um descendente distante da humanidade, cujo corpo evoluiu para sobreviver a um acidente de carro. Ele não é um modelo de computação gráfica, ele é uma estátua em tamanho natural feita de silicone e cabelo humano real. Graham é uma obra de arte moderna. Ele é uma especulação de como os corpos humanos poderão se parecer nos próximos anos. Graham foi criado para uma campanha de segurança nas estradas, mas esse artista retrata humanoides hiperrealistas em muitas formas diferentes, até mesmo possíveis híbridos entre humanos e outras espécies. A princípio parece muito estranho, mas nesse ritmo, tudo parece possível em nosso futuro coletivo. Bem, dê uma olhada nisso. Tem pessoas que conseguem dobrar o dedo mindinho para baixo sem dobrar o dedo anelar. Mas a maioria acha difícil ou até impossível fazer isso. Quando movem o dedo médio ou o dedo mínimo, tendem a dobrar levemente o dedo anelar também. Sim, eu também. Luxação do globo ocular é uma condição extremamente rara em que as pessoas podem fazer com que seus olhos se projetem para fora da órbita. Infelizmente, essa habilidade tem suas desvantagens, pode causar vários problemas oculares. Alguns grupos indígenas, como os tibetanos, podem sobreviver em altitudes tão altas quanto o Monte Everest. Essa rara habilidade provavelmente surgiu após anos de evolução. Os ancestrais dos tibetanos modernos viveram em regiões altas por milhares de anos e desenvolveram adaptações nas células vermelhas do sangue, tornando possível a sobrevivência com níveis perigosamente baixos de oxigênio. Os Bajau são nômades do mar que vivem no sudeste da Ásia. Esse povo desenvolveu um baço extra grande que serve como repositório de células sanguíneas ricas em oxigênio. Graças a isso, eles podem facilmente passar de 5 a 10 minutos pescando embaixo d'água sem respirar uma única vez. Cerca de 14% da população não tem um músculo palmar longo. Isso é um fato. Na verdade, ele é uma parte rudimentar do corpo e sua necessidade desapareceu no processo de evolução. Portanto, se você não tem esse músculo, não se preocupe. A ausência dele não afeta em nada o trabalho do seu antebraço. Cerca de 5 a 37% das pessoas já nascem sem os dentes do siso. Esses dentes não são mais necessários. Eles eram importantes para nossos ancestrais, pois ajudavam a mastigar alimentos duros como nozes, raízes e carne, e bala de água salgada. Não, eu inventei isso. Mas como a maioria dos alimentos que comemos hoje é processada, os dentes do siso são agora um mero atavismo. A maioria das pessoas tem apenas um redemoinho capilar no sentido horário, mas 5 em cada 100 pessoas têm uma coroa dupla, e se ambos os redemoinhos forem direcionados no sentido anti-horário, isso torna a pessoa ainda mais exclusiva. Alguns cientistas acreditam que há uma ligação genética entre a direção da espiral do cabelo e a lateralidade. Um pouco mais de 8% das pessoas destras têm redemoinhos capilares no sentido anti-horário, mas nos canhotos esse número aumenta para 45%. O cérebro masculino envelhece mais rápido do que o feminino.
À medida que envelhecem, os homens começam a se queixar de problemas de memória e falta de concentração com cada vez mais frequência. Ao mesmo tempo, as mulheres não têm problemas tão graves de memória, mas se sentem deprimidas com mais frequência. Qual você escolheria? Quando alguém está mentindo, seu próprio nariz denuncia. Psicólogos da Universidade de Granada descobriram que quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno recebeu o nome de, adivinhe só, efeito Pinóquio. Os japoneses têm bactérias específicas em seus intestinos. Essas bactérias os ajudam a digerir o sushi. Os japoneses comem regularmente algas marinhas cruas há séculos. Os micro-organismos que habitam a superfície dessas algas marinhas entraram em seus corpos e se desenvolveram ativamente. Atualmente, essas bactérias ajudam os japoneses a digerir alimentos crus e a evitar diversos problemas relacionados à alimentação. Os humanos têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés. A contagem de pelos de uma pessoa e de um chimpanzé é aproximadamente a mesma. A única diferença é que os pelos humanos são, em sua maioria, inúteis e tão finos que é quase impossível vê-los. Os seres humanos não têm mais genes do que outras espécies. De fato, as pessoas têm menos genes do que uma minhoca. Os tomates também têm muito mais genes do que você. Mas somos criaturas tão complicadas. Bem, recentemente os cientistas concluíram que o número de genes que um genoma contém não está intimamente ligado à complexidade de um ser vivo. Vamos respirar um pouco. Falando nisso, seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão esquerdo é um pouco menor, pois precisa abrir espaço para o coração. Seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. Isso equivale a mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Há também mais de 300 milhões de alvéolos, que são pequenos sacos de ar em forma de balão em seus pulmões. As pessoas têm 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas isso não é tudo. Que tal a termocepção, o sentido do calor, ou a percepção da dor, a percepção dos dedos dos pés para cima, ou sua consciência corporal, propriocepção? Para descobrir o que é, feche os olhos e toque o nariz. Entendeu? Isso é propriocepção em ação. Essa lista pode ser muito maior. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Seus dedos ficam enrugados depois de passar muito tempo na água. Dedos murchos são causados pelo estreitamento de seus vasos sanguíneos. Quando você fica na água por muito tempo, o sistema nervoso faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. Seu corpo envia o sangue para fora dessa área, e essa perda de sangue torna os vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre eles, formando aquelas ruguinhas engraçadas. Os cientistas acreditam que esse processo nos ajuda a ter uma melhor aderência quando nossas mãos e pés estão molhados. Há 3 tipos de células cone nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromatismo têm 4 cones em seus olhos. Esse recurso permite que elas vejam até 100 milhões de tons diferentes. Essa anomalia de visão é extremamente rara e é muito mais comum em mulheres do que em homens. Curiosamente, a maioria das pessoas com tetracromatismo nem percebe que vê o mundo com mais brilho do que os outros. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. 2 pessoas em cada 10 mil têm pupilas de formato incomum. Mais comumente, elas se assemelham a buracos de fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. É interessante notar que algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão. Apenas de 3 a 22% das pessoas no mundo têm dedo de Morton. Trata-se de uma estrutura de pé em que o segundo dedo é mais longo que o primeiro. Tanto David e Michelangelo quanto a Estátua da Liberdade têm essa característica corporal em comum. Ei, dedos para cima! Em algumas pessoas, a saliva se acumula em uma glândula sob a língua. Ela pode então ser expelida em um jato quando a pessoa pressiona essa glândula. Se a boca estiver aberta no momento, o jato pode atingir vários metros. Esse processo, chamado glicking, pode ocorrer espontaneamente. Uma pessoa acidentalmente empurra a língua contra a glândula enquanto come, boceja, fala ou escova os dentes. E pronto! Até 35% das pessoas podem fazer glicking, mas apenas 1% pode fazê-lo por querer. Eu tinha um amigo na faculdade que fazia isso. Sim, era estranho. Cerca de 18 a 35% das pessoas têm uma reação interessante à luz do sol. Elas espirram. Esse fenômeno tem seu próprio nome, reflexo do espirro fótico. No idioma grego, ele é chamado de espirro de sol.
Assim como as salamandras recuperam a cauda, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve nossas articulações. Recentemente, os cientistas descobriram que a cartilagem pode ser capaz de se reparar sozinha, de forma mais eficaz no tornozelo, não tão bem no joelho e menos eficaz no quadril. O cérebro humano é 73% de água, assim como o coração. Por isso, se seu cérebro perder até 2% de líquido, você começará a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, diminui sua capacidade de atenção e prejudica seu humor. Portanto, beba água. Seu cérebro está constantemente processando um monte de informações visuais, cerca de 600 milhões de bits por minuto. Tudo começa quando a luz atravessa a córnea, a camada externa transparente que protege o seu olho. Em seguida, a luz se transforma em sinais elétricos. Eles viajam até o cérebro, que os interpreta nas imagens que você vê. Esse processo complicado leva milissegundos para acontecer. As pessoas que vivem até os 110 anos ou mais, também conhecidas como supercentenárias, podem ter um segredo. Pesquisadores descobriram que suas células imunológicas, chamadas linfócito T auxiliar, podem mudar e se adaptar aos estágios finais do envelhecimento. É provável que essas células os protejam contra vírus e outros problemas de saúde. Nós nos tornamos multitarefas impressionantes graças à tecnologia. Ou melhor, é o que parece. O cérebro humano não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. O que ele pode fazer é alternar entre várias tarefas muito rapidamente. Mas isso diminui sua capacidade de atenção e prejudica sua memória de curto prazo e a capacidade de aprender. Portanto, deixe o celular de lado. Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados? Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar a água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço. Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas você pode se transformar em uma bola de neve ou em um cristal de gelo se estiver querendo se divertir. As coisas são bem parecidas em Júpiter, portanto, provavelmente transformar-se em uma foca e relaxar lá não é uma ideia tão ruim. Pelo menos você pode morar lá sem pagar aluguel. E nem me pergunte sobre Netuno e Urano.
Eles são gigantes de gelo sem superfície sólida. Portanto, sabe aqueles caras com garras afiadas que você vê nos filmes? Sim, eles não existem. Além disso, esses dois não são exatamente hospitaleiros para a vida. Vou ficar com minhas batatas doces em Marte. Muito obrigado. Vamos para a Antártida. Vamos lá, você tem tempo. Lembre-se de se agasalhar bem. Aqui estamos nós, no meio de infinitas planícies brancas de neve e gelo. Em alguns lugares, a temperatura fica de congelar a cara, chegando a 89 graus negativos. É tão frio que se você jogar água quente de uma caneca, ela provavelmente cairá na forma de um pingente de gelo. Porém, esse frio é quente em comparação com a definição de zero absoluto. Os cientistas o medem na escala Kelvin, onde zero é o ponto mais baixo. E é por isso que não há nada mais frio do que essa temperatura. Todos os objetos são compostos de átomos e moléculas. Quando a temperatura de qualquer objeto aumenta, suas moléculas se movem rápida e caoticamente, produzindo energia cinética. Se a temperatura de um objeto cai, suas moléculas se movem mais lentamente e sua energia diminui. Portanto, o zero absoluto é quando as partículas param completamente. Não há movimento, o que significa que é impossível torná-lo mais frio. 0 Kelvin é igual a menos 273,15 graus Celsius. É 3 vezes mais frio do que na Antártida. Então, imagine que os cientistas criaram uma sala de vácuo e a encheram de gás no zero absoluto. O que acontece se um ser humano entrar lá? Não consigo imaginar que isso seja bom, então vamos mandar o Bob aqui. Mas não se preocupe, ele é um boneco de teste de colisão. Primeiro, um pouco de contexto. Quando um objeto quente entra em contato com um objeto frio, suas moléculas trocam energia. As partículas que se movem rapidamente transferem sua energia para as que se movem lentamente e começam a desacelerar. Assim, ocorre uma troca equivalente e a temperatura se iguala. Mas, por padrão, as moléculas se movem muito lentamente até serem carregadas com energia. E, ao mesmo tempo, se você tiver um objeto aquecido, precisará de mais energia para resfriá-lo. Sim, é um pouco confuso, então vamos voltar para onde a diversão começa. Sim, se você chegar ao zero absoluto, ficará congelado em alguns segundos, porque todas as moléculas começarão a ficar mais lentas. Mas o que acontecerá com o seu corpo? Bem, vamos acompanhar as aventuras internas do boneco de teste de colisão. Primeiro, seus vasos sanguíneos se estreitam nos locais mais frios. O corpo distribui o sangue das áreas congeladas para os órgãos vitais, como o fígado, os rins, o coração e o cérebro. É como um modo de emergência. O corpo do manequim armazena energia e sangue para os órgãos mais importantes, retirando-os de áreas menos importantes. E então, começa uma coisa muito terrível. O corpo é composto por bilhões de células. Quando suas moléculas entram em contato com uma temperatura fria, elas se tornam mais lentas e congelam. Você se lembra do que acontece com a água em um estado congelado? Retire uma garrafa do freezer e deixe-a descongelar em temperatura ambiente. Você verá que o volume do líquido diminuirá após algumas horas. E quando a água congela, ela aumenta de volume. E o corpo humano é mais da metade composto de água. Portanto, dentro do manequim, suas células ficam cobertas por cristais de gelo afiados que rompem a estrutura celular interna. Os músculos e os vasos sanguíneos do manequim são rompidos. Sua pele adquire uma tonalidade azul escura e o sangue congela em suas veias. Mais alguns segundos e o boneco congela completamente. A temperatura de zero absoluto interrompe todos os processos internos. Ei, o boneco de teste de colisão disse que queria ficar frio, mas acho que já tá demais. Enquanto isso, as moléculas não estão apenas em objetos vivos. As partículas estão em toda parte e o zero absoluto também as afeta. Os raios de luz atingem a posição energética mais baixa. Os fótons ficam mais lentos e não conseguem mais se mover na velocidade da luz. Ok, agora é hora de terminar o experimento. Algo está dando errado. E a história se torna fantástica e hipotética. Os cientistas não conseguem colocar as moléculas em movimento, e as partículas vizinhas em movimento não lhes dão sua energia. Por alguma razão, o gás não consegue absorver a energia. Suas moléculas congeladas desaceleram as outras. O gás penetra através das paredes da sala de vácuo e inicia uma reação em cadeia. As moléculas congelam uma a uma. É como se elas tirassem um cochilo e carregassem toda a matéria ao redor com esse sono. A área de gás está se expandindo. As paredes, portas e janelas do laboratório estão congeladas. Os cientistas estão cobertos de gelo. Em seguida, a nuvem sai do prédio. É como uma mancha branca que continua crescendo e crescendo.
Os raios solares chegam lá, mas não conseguem entrar muito rápido. O zero envolve a grama, as árvores, as estradas e os carros. Os cientistas começam a soar o alarme assim que uma cidade inteira entra na nuvem de zero absoluto. A parada das moléculas em movimento ocorre tão rapidamente que os cristais de gelo não têm tempo para danificar a pele e o corpo dos seres vivos. Não se trata nem mesmo de congelamento, mas do cancelamento da vida existente. As moléculas de oxigênio e dióxido de carbono são congeladas. O ar fica mais denso. Aqui, um indivíduo congela em um salto e permanece no ar. Aqui, o pássaro congelado continua suspenso no ar. As coisas dentro da área fria são semelhantes a uma imagem 3D. Tudo congelou em movimento. É como se alguém tivesse tirado uma captura de tela de uma vida inteira e a imprimido. E enquanto a nuvem de zero absoluto continua a se espalhar, os cientistas estão correndo para resolver o problema. O gás está crescendo e divergindo em todas as direções. Se engolir a Terra inteira, interromperá todos os processos químicos em nosso planeta. E sem esses processos, nosso lar se tornará apenas mais uma rocha espacial, um pedaço de matéria sem vida preso no tempo. Entretanto, a verdadeira catástrofe não ocorrerá quando a nuvem envolver toda a superfície do globo, mas quando atingir o núcleo do nosso planeta. Isso pode levar à liberação de energia que destruirá o planeta. Talvez o núcleo possa resistir ao zero absoluto. De qualquer forma, as pessoas não vão esperar que isso aconteça. O gás frio encontra um vulcão. Os fluxos de lava emitem um silvo ensurdecedor e congelam. Nuvens negras de vapor se espalham pelo ar. A nuvem fria penetra no vulcão. A colisão de temperaturas frias e quentes libera energia. O vulcão entra em erupção e lança não bolas de fogo, mas pingentes afiados de magma congelado. Enquanto isso, chuvas fortes estão começando a cair em todo o planeta. Quando o ar quente colide com o ar frio, ele se afasta porque tem menos densidade. O líquido aparece na atmosfera e forma nuvens. Portanto, enquanto a nuvem gigante congela uma parte do planeta, nuvens de chuva encharcam a outra. E agora os cientistas finalmente encontraram uma solução. Eles criaram um gás com uma estrutura molecular alterada que pode parar a temperatura de 0 Kelvin. Então, imagine que você está aquecendo água. Quanto mais as moléculas de água aumentam sua energia cinética, mais quente a água fica. As moléculas estão se movendo cada vez mais rápido, mas nem todas as partículas se movem com a mesma rapidez. Algumas delas têm energia média e lenta. Além disso, o estado de baixa energia das moléculas é mais provável. Isso significa que apenas algumas partículas se movem muito rapidamente na água quente. Essa distribuição de partículas de baixa e alta carga é chamada de distribuição de Boltzmann. A distribuição está em toda parte, tanto em objetos quentes quanto em frios. Se observarmos qualquer objeto em nível molecular, veremos que há muito mais objetos de movimento lento do que de movimento rápido. E então, os cientistas encontraram uma solução. Eles criaram um gás que funciona na direção oposta. Dentro dele, há mais moléculas em movimento do que moléculas lentas. Os cientistas esperam que esse gás desperte as partículas adormecidas na nuvem de zero absoluto. Assim, dois gases colidem um com o outro. A nuvem fria não consegue congelar a nuvem de distribuição de Boltzmann reversa. Há muitas moléculas ativas. Assim, bilhões de moléculas ativas carregam as moléculas congeladas com energia. Todas as moléculas começam a se mover e compartilham sua energia com as moléculas vizinhas. Os objetos dentro da nuvem de gás começam a despertar. As pessoas estão lentamente voltando a si. Assim que as moléculas entram em movimento mínimo, começam a receber energia dos raios solares. O movimento das partículas é distribuído igualmente entre as duas nuvens de gás e a vida volta ao normal. A ordem molecular foi restaurada. Certo, e nossa pequena fábula aqui chega a um final feliz, embora não totalmente crível. Resumindo, não se preocupe. Os cientistas criaram o zero absoluto artificialmente e isso nunca acontecerá naturalmente. Não existe essa temperatura em nenhum lugar do universo. O movimento das partículas permanece mesmo nos cantos mais distantes e escuros do espaço com temperaturas recordes de baixa. A aparência do zero absoluto é impossível, porque sempre haverá moléculas ao redor que se movem e compartilham sua energia umas com as outras. A propósito, nenhum ser humano, animal ou boneco de teste de colisão foi ferido durante a produção desse vídeo. Os advogados estão felizes? Ótimo! Daqui a 10 anos, você será uma pessoa completamente nova. Bem, pelo menos o seu esqueleto.
Para chegar ao tamanho adulto, seu esqueleto passou por um processo chamado modelagem, que significa desenvolvimento, crescimento e formação. Acontece que ele se regenera completamente uma vez a cada 10 anos ou mais, em um processo de formação-reabsorção, garantindo que você sempre tenha células ósseas saudáveis, capazes de manter e fornecer cálcio ao seu corpo. Por falar em formas de regeneração do corpo, a cada segundo você produz 25 milhões de novas células. Vou fazer as contas para você. Espera, cadê meu lápis? Certo, isso significa que em cerca de 15 segundos você terá feito muito mais células do que a quantidade de pessoas que existe no Brasil. Pense nisso na próxima vez que achar que não foi produtivo o suficiente. Alguns animais têm olhos que se adaptaram a climas quentes, como os camelos, por exemplo. Seus olhos apresentam uma terceira pálpebra, que só varre o canto de cada olho. Como seu ambiente está cheio de pequenas partículas, eles precisam limpar os olhos com mais frequência do que outras espécies. Agora, tá vendo aquela coisinha rosa no canto do olho? É também uma terceira pálpebra. Bem, pelo menos um vestígio. Nos humanos, a terceira pálpebra tornou-se desnecessária, porque não serve mais ao seu propósito original. Da próxima vez que estiver sintonizando sua música favorita, tente prestar atenção nos seus batimentos cardíacos. Se ouvir com atenção, notará que às vezes seu batimento pode ficar sincronizado com o ritmo da música. Nem todos os gêneros musicais têm essa capacidade, mas algumas músicas desencadeiam uma liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Esse efeito pode diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. E por falar nesse seu relógio interno, caso você esteja se perguntando, ele bate em média cerca de 75 vezes por minuto. Isso significa que a cada ano um coração humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica, se isso fosse possível. O que é ainda mais fascinante é que, se você conectasse todos os seus vasos sanguíneos de ponta a ponta, eles poderiam circundar a Terra 2,5 vezes. Mas não seria bom para a sua saúde, então não faça isso. Seu coração também pode continuar batendo, mesmo que seja removido do corpo, porque ele tem sua própria bateria interna que lhe permite bater, desde que receba oxigênio. Se você costuma fazer as unhas em um salão de beleza, provavelmente percebeu que precisa marcar mais vezes para as mãos do que para os pés. As unhas das mãos crescem mais rápido. A resposta científica definitiva ainda está em debate, mas muitos especialistas acham que é porque as unhas costumavam ser garras em algum momento da nossa história antiga. Hoje elas estão mais achatadas e um pouco mais largas, e tudo começou quando os primatas começaram a usar ferramentas no dia a dia, como pedras e galhos. As garras foram ficando cada vez menos necessárias. Quando ficaram mais achatadas, as unhas pararam de atrapalhar o uso das palmas das mãos. Quanto ao motivo pelo qual as unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés, a resposta curta pode ser o fato de usarmos mais as mãos do que os pés. As unhas ficam mais expostas e talvez tenham evoluído para que elas cresçam mais rapidamente. Quanto mais você usa determinada parte do corpo, mais ela fica exposta a danos. No meu caso, tô correndo o risco de ter sérios problemas com a minha boca. Ai, caramba! Voltando às nossas mãos, é hora de darmos mais atenção aos nossos pequenos mindinhos. Não damos a eles a importância devida, já que não os usamos para segurar objetos, comer ou escrever. Mas estudos recentes mostraram que perder o mindinho das mãos dominantes teria um efeito devastador. Os especialistas não reuniram dados suficientes para fornecer números específicos, mas pelo que aprenderam até agora, perder o mindinho diminuiria consideravelmente a força de preensão, mesmo que este seja o dedo menos usado. Acrescentando o dedo anelar, então, o efeito seria pior para a nossa força de preensão. Outra pesquisa recente feita no Reino Unido mostrou que apenas cerca de 40% das pessoas estão satisfeitas com a aparência do seu nariz. Independentemente da aparência, o nariz humano é um super-herói da vida real, visto que atua simultaneamente como aquecedor, filtro e umidificador. Dentro de cada narina existem pequenos ossos semelhantes a prateleiras que apresentam vasos sanguíneos. Eles aquecem o ar antes que ele atinja outras partes do nosso sistema respiratório. O muco que fica lá dentro consegue deixar o ar mais úmido. Quanto à parte de filtragem, é por isso que temos pelos no nariz. Pequenas partículas ficam presas nesses pelos, impedindo que pólen, esporos, vírus ou bactérias cheguem aos nossos pulmões. Ao assistir desenhos animados, somos levados a acreditar que o som que nosso coração faz tem a ver com ele tocar o que está ao seu redor ao bater. Bem, acontece que, na realidade, o som é produzido pelo impacto do sangue nas válvulas cardíacas enquanto abrem e fecham.
Elas são como pequenas portas dentro do nosso coração que se abrem e fecham para bombear o sangue corretamente de um lado do coração para o outro. Para que nossos corpos funcionem, o sangue precisa se mover na hora certa e na direção certa. Caso contrário... Vamos falar de dentes. Ao longo de toda a sua vida, você provavelmente passará até 40 dias apenas escovando os dentes. E caso ainda esteja se perguntando, os dentes não são de ossos, mesmo que tenham muito em comum com eles. Uma das principais diferenças entre ossos e dentes é que nossos ossos podem se regenerar, eles são tecidos vivos. Nossos dentes não são, se danificados, permanecerão assim. Aqui está outro choque. Somos a única espécie neste planeta a ter um queixo. Ainda há algum debate sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das razões da existência do queixo parece ser o fortalecimento das nossas mandíbulas. À medida que os humanos continuaram a evoluir, seus dentes e músculos da mandíbula ficaram cada vez menores. Então era preciso ter algo para ajudar no aumento da resistência na mandíbula. A maioria de nós desenvolveu algumas características específicas dependendo da área do globo em que vivemos. Mas há um grupo de pessoas, especificamente em altitudes mais elevadas, que desenvolveu alguns traços bem notáveis. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio. Essas pessoas não apenas sobreviveram nesses locais, mas também se adaptaram tão bem que prosperaram para valer. Na Cordilheira dos Andes da América do Sul, as pessoas desenvolveram glóbulos vermelhos que podem transportar uma quantidade muito maior de oxigênio, tornando o seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem no Tibete têm que suportar condições semelhantes, mas surpreendentemente elas se adaptaram de maneira diferente. No Tibete, elas podem respirar mais para possibilitar a oxigenação adequada dos seus corpos. Você provavelmente já ouviu o mito sobre os sonhos que duram apenas alguns segundos na realidade. Sim, alguns deles sim, mas nem todos os sonhos são iguais. Há muitas coisas que ainda não entendemos sobre nossos sonhos ou sobre como sonhamos. O que sabemos é que eles acontecem principalmente durante o movimento rápido dos olhos, ou REM, que é uma fase do sono. Durante esse período, seu cérebro fica mais ativo, quase tão ativo quanto quando você está acordado. Esse período é chamado de REM porque, durante esse estágio do sono, seus olhos tendem a se mover muito. Os sonhos também podem acontecer durante outros estágios do sono, mas é menos provável que você se lembre deles. Quanto à duração de cada sonho, ela pode variar de alguns segundos até 20 a 30 minutos. Além disso, é mais provável que você se lembre de um sonho se for acordado durante o estágio REM. A maioria das pessoas tem de 3 a 5 sonhos por noite, mas algumas pessoas podem ter até 7. Eu sei, parece improvável, mas lembre-se, você se esquece imediatamente da maior parte do que sonha. Assim como temos impressões digitais únicas, também desenvolvemos características exclusivas na língua. Uma pesquisa mostrou que aproximadamente 10 mil papilas gustativas em nossas línguas são dispostas em um padrão único. A verdade é que cerca de 80% do que você acredita ser sabor, na verdade é cheiro. Essa combinação entre sabor e cheiro que percebemos é o que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Provavelmente porque nosso olfato é cerca de 10 mil vezes mais sensível que nosso paladar. Nossas bocas também têm outro superpoder legal chamado sensação na boca. Com a ajuda do sistema somatosensorial, conseguimos sentir a textura dos nossos alimentos. O sistema é ativado por toques físicos, como pressão, toque ou vibrações. É até sensível à dor e à temperatura. Também usamos a língua para identificar o tamanho, a forma e a textura dos alimentos, o que é crucial para uma mastigação e digestão adequadas. As línguas também são boas para abanar, apontar para certas pessoas e tocar trompete. Você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto. Mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim. Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que, quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade.
A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito. Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los, mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal, propriocepção? Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área. E essa perda de sangue torna seus vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. Aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias. Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê? Isso é realmente verdade.
Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voilá! Você pode evitar espirrar. Oh, isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito? É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim. Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas 1 em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade? Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a cãibras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso? Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim, 2 a cada 10 mil pessoas têm uma pupila com formato incomum. Mais comumente se assemelha a um buraco da fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. Curiosamente, algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão. O Beto está correndo à margem de um lago o mais rápido possível. Ele sabe que, se parar, sua vida se transformará em um pesadelo na hora. 1000 mosquitos estão no encalço dele. Mas o que o rapaz não sabe é que, mesmo se for picado, ficará bem. Então não tenha medo, Beto. Pare! Os mosquitos são lentos. Eles voam a pouco mais de 1,5 km por hora. E você não pode correr para sempre. Então, depois de algumas horas correndo feito um louco, o Beto para respirar.
Ele está suado e emitindo um cheiro que atrai insetos. Um mosquitinho voa até ele, zumbi perto da orelha do Beto, pousa em seu pescoço suado e o pica. O inseto fura a pele com um aparato especial que tem na boca chamado proboscis, uma espécie de canudinho que ele usa para bombear o sangue. Enquanto suga o sangue, sua saliva entra no corpo do Beto e causa uma reação alérgica. Na verdade, é o sistema imunológico que inicia essa reação. Ele percebe a saliva do mosquito como um inimigo e envia uma substância química para a região da picada. A luta entre essa substância e o intruso causa uma reação alérgica, vermelhidão, inchaço e o pior, a coceira. Beto pode sentir vontade de passar horas ou até o dia todo se coçando. Tudo depende de como o corpo dele reagirá à picada. O mosquito enche a barriga com o sangue do Beto e sai voando por aí. Ele não faz isso por prazer, mas porque precisa botar ovos. A proteína presente em nosso sangue é necessária para que esses insetos se reproduzam. Seus ovos não conseguem crescer sem essa substância. Sim, quase todos os mosquitos são fêmeas. Os machos preferem plantas e néctar de flores. Ei, os humanos também, não? Então, o mosquito fêmea sai de perto do Beto. Ela pousa à margem da lagoa, onde uma grande base de mosquitos está localizada. Aqui os insetos botam ovos, bebem água e descansam sob o sol. Há centenas de milhares deles. E todos estão famintos. O mosquito fêmea traz com ela o cheiro do suor do Beto, que atrai os outros mosquitos também. Há cerca de 3.500 espécies desses insetos na Terra. Alguns adoram o cheiro de açúcar, perfume ou desodorante, e outros gostam de chulé. Sua atratividade para mosquitos também depende do que você comeu no dia. Muitos doces e chocolate? Ótimo, agora os mosquitos sentirão um cheirinho adocicado vindo de você. Você comeu cebola ou alho hoje? Então os mosquitos certamente lhe deixarão em paz. E não só eles, aposto. Pois bem, o cheiro do suor do Beto é perfeito para todos os mosquitos da lagoa. Eles enlouquecem, levantam voo e partem em direção ao pobre rapaz. Se você estiver caminhando perto da água quando a noite chegar, estiver suado, usando roupas pretas e tiver sangue tipo O, pode apostar que será picado por mosquitos. E o Beto tem todas essas características. Os primeiros mosquitos pousam nos pés do Beto. Eles o picam e começam a bombear sangue. Um único mosquito pode retirar uma gota de sangue do tamanho de um grão de arroz. Não é nada, né? Mas imagine dezenas dessas picadas. Beto tenta afugentar os mosquitos com as mãos, mas os insetos continuam vindo. Eles não podem perder um jantar tão delicioso. 10, 20, 50, 100 mosquitos. Eles cobrem as pernas do Beto. A pele incha e fica vermelha. Beto tem a sensação de que ela está queimando. Seu sistema imunológico está trabalhando a todo vapor, tentando reduzir os danos e afugentar os inimigos. Mas quanto mais as defesas corporais do Beto trabalham, pior ele se sente. Os mosquitos pousam em suas mãos e sobre a camisa suada que está grudada em seu corpo. Sim, a boca deles consegue furar até tecidos finos. Beto tenta correr, mas tropeça em uma pedra e cai. Alguns insetos terminam seu banquete e saem para avisar seus amigos sobre a comida grátis. Aí, mosquitos do lago inteiro vêm para provar o Beto. 200 mosquitos estão bebendo o sangue dele. 300, 500, 700, 900. E agora, 1000 mosquitos já o picaram. Juntos, eles retiram um copo pequeno de sangue do rapaz. Mas o pior é que eles continuam picando o coitado. Nada consegue impedi-los. Eles podem picá-lo até 1000 vezes. A única chance de fuga do Beto é água. Então, tentando ignorar a coceira, ele se levanta e corre para a margem da lagoa. A essa altura, 100.000 mosquitos já o picaram. Foi mal, Beto, mas precisamos entreter o público. Mas não se preocupe, você vai se recuperar rapidinho. Ele está chegando cada vez mais perto da água. Os mosquitos estão voando à frente de seu rosto, então ele não consegue enxergar a estrada. Mas Beto continua correndo, balançando as mãos. Sabe quando você está dormindo e um mosquito entra no quarto pela janela? É só um, mas o barulho que ele faz é tão irritante. Agora imagine 1 milhão de mosquitos fazendo o mesmo barulho. É ensurdecedor. Bem, o Beto está desacelerando. Ele está exausto e seu coração está batendo rápido demais. Já não sente as picadas e a coceira. Seu corpo está ficando fraco, mas ele continua correndo em direção à lagoa. Os mosquitos já tiraram o equivalente a 3 latinhas de refrigerante de sangue dele. E isso é sério. Beto está febril e com a consciência turva. Seu sistema imunológico não está aguentando mais. Beto não consegue mais correr. Ele está sofrendo para andar. Está ficando mais difícil dar o próximo passo. A margem da lagoa está a apenas alguns metros de distância, mas já não importa. Ele não tem energia para se movimentar. Então ele senta no mato e aceita a situação. Ele perdeu uma garrafa grande de sangue, e isso é muito.
Esse provavelmente é o maior ataque de mosquitos em humanos da história. E aí, nos 45 do segundo tempo, a salvação aparece. Um sapo coacha ali perto. E mais uma multidão de sapos está se aproximando na margem. Eles esticam suas línguas para fora e pegam os mosquitos. Isso traz esperança para o Beto. Ele faz um último esforço para chegar mais perto da lagoa, salta dentro dela e... Ei, que alívio! A água fria envolve o corpo dele e alivia a coceira e irritação das picadas. Dentro da água, ele espera os sapos darem fim nos mosquitos. Os que sobraram fogem e o Beto se arrasta para fora da lagoa. Ele vê os sapos pegando os mosquitos e percebe que esses insetos irritantes são importantes para o planeta. Os sapos vivem graças a esses pequenos monstros. E além dos sapos, há muitos outros animais que se alimentam de mosquitos. Lagartos, aranhas, morcegos, passarinhos, tartarugas. A lista é enorme. Os mosquitos são uma fonte infindável de alimento para eles. Um casal pode botar 200 ovos. Eles crescem rápido e vivem pouco. Mas se todos esses insetos desaparecerem, uma catástrofe ecológica pode começar. Espécies animais inteiras podem sumir da face da Terra. Os sapos que salvaram o Beto não existiriam. Sem eles, a população de outros insetos, como moscas, começaria a crescer demais. Eles se reproduziriam incontrolavelmente. E aí, assim como um efeito dominó, outros problemas surgiriam. Então, Beto, não fique com raiva dos mosquitos. A natureza é assim. Agora, o melhor a fazer é tentar aliviar essa coceira. O corpo dele está todo vermelho, coberto por calombos. Ele começa a se coçar, mas isso não ajuda, só piora as coisas. Enquanto houver saliva de mosquito em seu corpo e o sistema imunológico combatê-la, Beto sentirá essa coceira. Felizmente há muitos óleos e pomadas que aliviam esses efeitos, mas a melhor forma de acabar com o problema é ignorá-lo. Beto só precisa se distrair com alguma coisa, e a vontade de coçar vai desaparecer. Beto sobreviveu a muitas picadas de mosquito sem graves consequências, mas para algumas pessoas lidar com um mosquito só já é um problemão. Tudo depende da alergia. Enquanto algumas pessoas ficam só com um calombo depois, outras ficam com inflamações severas. O Beto até inchou, não é mesmo? A melhor forma de se proteger é usando repelente. Agora, Beto borrifa essa substância em seu corpo sempre que sai para correr. Assim, ele se sente seguro. Mas vamos analisar outra situação. E se ele for atacado por cachorros grandes? Ei, é brincadeirinha, relaxa, Beto. Ei, não se assuste, mas a cada segundo seu corpo cria 25 milhões de células novas. Vou fazer as contas. Isso significa que em cerca de 15 segundos você terá produzido mais células do que a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Pense nisso da próxima vez que se sentir improdutivo. O cérebro corresponde a apenas 2% da massa corporal humana, mas acaba consumindo 20% de nosso estoque de sangue e oxigênio. Ele também pode produzir energia suficiente para acender uma lâmpada. Isso é, quando estamos acordados. Sabe qual é o maior órgão humano? É a pele. Ela é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Eu sei. Eu também odeio tirar poeira, mas você é parcialmente responsável por aquela camada de sujeira que está na tela da TV, sabia? Cada ser humano elimina cerca de 600 mil partículas de pele por hora, e a maioria da poeira da sua casa é composta por isso. Hoje em dia é considerado uma marca de beleza. Mas o que faz as pessoas nascerem com um arco do cupido é bastante intrigante. Como nossos traços começam a se desenvolver antes mesmo de nascermos, parece que o arco do cupido é onde nosso rosto se fecha, no lugar em que o lado esquerdo se conecta com o direito, sabe? Enquanto nos humanos, isso pode não ser tão óbvio. Se você observar o nariz do seu cachorro, verá uma linha vertical abaixo das narinas. É isso mesmo. Os cães possuem esse zíper também. Sabia que você nasceu com mais ossos do que tem hoje? No nascimento, temos cerca de 300 deles, mas à medida que envelhecemos, alguns se fundem. É por isso que na fase adulta, acabamos tendo aproximadamente 200. Apesar de os dentes fazerem parte do sistema esquelético, eles não são ossos de verdade. São parecidos e possuem algumas características deles, como o fato de serem os elementos mais duros do corpo. Mas onde está o engano, então? É que tanto os dentes quanto os ossos contêm cálcio. Para ser mais específico, eles ficam com cerca de 99% de cálcio de todo o corpo. O restante fica no fluxo sanguíneo. Então, o que os torna diferentes? O processo de cicatrização e como devem ser cuidados. Enquanto os ossos conseguem se reparar e cicatrizar sozinhos, os dentes não são capazes disso. E é por isso que existem os dentistas.
Não temos só digitais especiais, nossa língua também é única. Pesquisas mostraram que as 10.000 papilas gustativas dela estão dispostas de um jeito único, específico para cada um de nós. Cerca de 80% do sabor que sentimos deve-se ao nariz. A combinação do paladar e do olfato é o que conhecemos como sabor. Isso provavelmente acontece porque o olfato é cerca de 10.000 vezes mais forte que o paladar. Da próxima vez que estiver escutando sua música preferida, preste atenção nas batidas do seu coração. Ouviu? Sim, é isso mesmo. Quando você está escutando música, a batida do seu coração entra em sincronia com o ritmo dela. E por falar nele, caso você já tenha se perguntado, ele bate em média 75 vezes por minuto. Isso significa que em um ano, um humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica. E o mais fascinante ainda é que se você conectar todos os seus vasos sanguíneos, ponta com ponta, terá um fio grande o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Mas isso doeria demais, então nem pense em tentar, ok? Somos a única espécie do planeta que tem um queixo. Ainda há discussões sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das conclusões já alcançadas é a de que ele existe para tornar nossa mandíbula mais forte. Como os humanos continuaram evoluindo, os dentes e músculos ficaram cada vez menores. Então precisavam de alguma coisa que os ajudasse a aumentar a resistência da mandíbula. Essa parte transparente do seu olho é chamada de córnea e ajuda a luz a penetrar nele. Também é a única parte do corpo que não é conectada a nenhum fluxo sanguíneo. Por quê? É que ela foi feita para tirar oxigênio diretamente da atmosfera. Se pegássemos toda a gordura encontrada em um corpo humano saudável, ela seria suficiente para fazer 7 barras de sabão. Nós também produzimos uma quantidade de saliva ao longo da vida que é suficiente para encher 2 piscinas. Que beleza, hein? Você já parou para pensar no quanto comemos durante uma vida inteira? Vou te poupar dos cálculos. Uma pessoa comum ingere quase 33 mil quilos de alimentos ao longo da vida. Só para se ter uma ideia, isso equivale a 6 elefantes. Que comilança! Cada um de nós carrega cerca de 2 quilos de bactérias por tempo indeterminado em nossos corpos. Mas, ei, não marque uma consulta ainda. A maioria delas é boa e possui funções específicas, como na digestão e no sistema imunológico. Se quiser medir precisamente a sua altura, faça isso pela manhã. É que você fica cerca de 1 centímetro mais alto assim que acorda. Vai por mim, não é mágica. A explicação é simples. Ao longo do dia, a cartilagem macia que fica entre seus ossos espinhais é amassada e comprimida, fazendo você parecer menor quando vai dormir. Sabemos que existe um tipo de energia se movendo ao redor de nossos corpos. Nós emitimos uma pequena quantidade de luz. Ela é fraca demais para ser vista por nossos olhos. Mas, se pensar direitinho, você está brilhando o tempo todo. O escritor Mark Twain disse uma vez: "O homem é o único animal que cora, ou que precisa corar." Quanta verdade! Mas nem todos os humanos conseguem ficar vermelhos. E quem é capaz faz isso de um jeito diferente. Será que existe algum motivo evolucionário que nos faz enrubescer? Parece que sim. Corar é uma forma de nos comunicarmos sem usarmos palavra alguma, assim como os cães abanam suas caudas quando estão felizes ou empolgados. Então, basicamente, ficar vermelho pode ser traduzido como "estou morrendo de vergonha", tipo quando arrepiamos ou sentimos frio. Se o olho humano fosse uma câmera, teria cerca de 576 megapixels. Nossa visão do mundo muda ao longo da vida. Assim que nascemos, enxergamos tudo de cabeça para baixo durante um tempo. Nosso cérebro é programado para mostrar imagens invertidas formadas na retina por meio de lentes convexas. Mas esse mecanismo não funciona imediatamente após o nascimento. Ei, aposto que você gosta de fazer exercícios aeróbicos e de levantar pesos. Mas o músculo mais forte do corpo humano não é aquele com o qual malha na academia. É o da mandíbula, que é parecido com um quebra-nozes. Sabe por quê? Para poder morder bem forte, gastando pouca energia. O músculo mais veloz fica nos olhos. Deve ser por isso que inventamos a expressão "num piscar de olhos", para quando alguma coisa acontece muito rápido. Sabia que o seu nariz vem com um recurso de autolimpeza que é acionado sempre que você espirra? Espirrar é basicamente uma forma de se livrar das partículas ruins que o nariz inalou. Você também acha que seu dedo mínimo é uma coisinha fraca e praticamente inútil? Pois saiba que ele é responsável pela metade da força da sua mão.
Ainda não descobrimos precisamente por que as pessoas bocejam. E não somos as únicas criaturas que fazem isso. Os babuínos, porquinhos da Índia e peixes beta bocejam para alertar outros animais a manterem distância. Os pinguins podem bocejar durante rituais de acasalamento. E as cobras fazem isso às vezes depois de comer uma boa refeição. Cara, pensa numa cobrinha feliz. Há teorias que sugerem que isso nos ajuda a obter mais oxigênio, enquanto outras indicam que os bocejos ajudam a regular a temperatura corporal. De qualquer forma, ainda não há uma certeza. Nossas orelhas e narizes são os únicos órgãos que continuam a aumentar de tamanho ao longo da vida. Os olhos ficam mais ou menos do mesmo tamanho quando crescemos. Quando completamos 3 meses de vida, as córneas costumam alcançar o tamanho máximo. Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes.
Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os dois membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos dois músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de um décimo de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. E ei, como já dizia minha avó, sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos. Seu corpo brilha. Ele emite uma luz bem fraquinha que fica mais forte por volta das 3, 4 horas da tarde. O ruim é que esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos conseguem ver. Os humanos são os únicos animais que têm queixo. Até nossos parentes genéticos mais próximos, que são os gorilas e chimpanzés, não têm esse pedaço de osso que estica a mandíbula para frente. As mandíbulas inferiores dos animais curvam para baixo e para trás dos dentes frontais. Os cientistas ainda não sabem explicar esse mistério. Há diversas opiniões sobre por que as pessoas são assim. Alguns pesquisadores acham que os queixos nos ajudam a mastigar a comida. Outros estão certos de que isso tem a ver com a fala. E alguns gatos pingados acham que o queixo só serve mesmo pra gente ter um cavanhaque.
O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, são 65%, mas ele também contém lítio, cobalto, ouro e urânio. O mais raro é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes por dia, parcialmente de forma espontânea, como quando você está cansado, mas às vezes por alguém ter bocejado perto de você. Os cientistas acham que isso pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Geralmente, quando os animais imitam os outros, é porque reconhecem alguma ação como útil, então resolvem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O ácido do seu estômago quebra os alimentos que você come e os transforma em partículas fáceis de digerir. Ele também barra patógenos nojentos e micróbios que podem te deixar doente. Na verdade, seu ácido estomacal é tão forte que consegue dissolver osso e metal. Mas não vá comer latinhas de refrigerante, isso provavelmente não acabará bem. Seu cérebro tem mais de 86 bilhões de células nervosas. Todas ficam unidas por meio de 100 trilhões de conexões. Isso é mais que o número de estrelas da Via Láctea. Existe uma boa chance de você adivinhar o nome de uma pessoa observando a aparência dela. Pesquisadores mostraram retratos para um grupo de pessoas com 4 nomes escritos abaixo deles. Elas precisavam escolher o nome certo para cada um. A lei do acaso diz que você vai adivinhar o nome 25% das vezes, mas nessa pesquisa, as pessoas acertaram os nomes em uma média de 25% a 40%. E olha que mais de 94 mil rostos foram mostrados. Digamos que um homem se chama Bob. As pessoas vão esperar que ele tenha o rosto mais redondo que o do Tim. Elas também esperam que o Bruno seja mais alegre e disposto a se socializar, o que acaba afetando sua aparência facial de alguma forma. Uma mulher chamada Catarina pode ser considerada mais séria, estudiosa e concentrada. Isso pode até influenciar os músculos faciais dela. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, eles achavam que seus músculos se pareciam com ratos. É por isso que a palavra músculo significa ratinho em latim. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Alguns especialistas achavam que conseguíamos distinguir 10 mil aromas, mas um estudo recente mostrou que os seres humanos conseguem reconhecer 1 trilhão de cheiros. Os millennials, que são pessoas que nasceram entre 1981 e 1996, são mais esquecidos que as pessoas mais velhas. O motivo desses esquecimentos é o alto nível de estresse. Então, ei, relaxe! Alguns cientistas acham que as digitais servem para termos uma melhor pegada, mas outros acreditam que elas servem para ajudar a absorver água, para que a pele estique quando necessário, protegendo os dedos de algum dano. Existe também uma teoria que diz que as digitais melhoram o tato. O café quente pode ser mais saboroso que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando o alimento está em temperatura ambiente ou um pouco mais quente. O café quente pode parecer menos amargo, pois as papilas que detectam o amargor ficam mais sensíveis quando o café está frio. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana tem 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas de uma só vez. Isso é 25 seguido de 21 zeros. Quando você está andando mais rápido, sente em determinado ponto uma necessidade natural de começar a correr. Seu corpo quer que você decida logo. É para andar ou para correr? Então, se estiver andando mais rápido, isso vai te forçar inconscientemente a começar a correr. Há uma teoria que diz que gastamos mais energia caminhando rápido do que correndo. Então, essa é uma estratégia do corpo para poupar energia. Seu dedo mindinho não tem nada de inho. Sem ele, sua mão perderia grande parte da força. Seus dedos indicador e médio cooperam com o polegar para pegar e pinçar. E o seu dedo mínimo, junto com o anular, é que fornece força para pegar as coisas. O órgão mais gordo do corpo humano é o cérebro. A gordura compõe pelo menos 60% do peso seco dele. Essa característica fez o cérebro entrar para o Guinness Book. O cérebro contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para seu bem-estar. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Ele consegue sustentar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. O mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, ou seja, são duros e elásticos ao mesmo tempo. As unhas das mãos crescem 2 vezes mais rápido que a dos pés. Leva 15 meses e meio para as unhas dos pés crescerem um pouco menos de 3 centímetros, mas só 7 meses para as das mãos atingirem esse mesmo tamanho. A camada externa da pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo depois de ser desconectado do corpo. Os vasos sanguíneos do seu corpo são longos o suficiente para dar 2 voltas e mais um pouco ao redor da Terra.
A ideia de que usamos apenas 10% de nossos cérebros não passa de um mito. Em qualquer momento você usa quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiria fazer coisas simples como tomar uma xícara de café. Mais de 70% do nosso cérebro é feito de água e ele precisa de 20% do oxigênio do corpo. A vida útil de um pelo de sobrancelha é de cerca de 4 meses. O corpo de uma pessoa que pesa 50 quilos contém 40 colheres de sopa de sal. Se fosse possível alisar as rugas do seu cérebro, ele seria do tamanho de uma fronha. O cérebro é enrugado por não haver muito espaço no crânio, então ele vai se dobrando à medida que cresce. Mas não tente alisar seu cérebro para comprovar isso, tá? Passamos 40% de nossas vidas com os olhos fechados. Grande parte desse tempo se refere ao período em que estamos dormindo, mas piscar também conta, ou quando estamos saboreando uma comida gostosa. Você produz cerca de 40 mil litros de saliva ao longo da vida. É cuspe suficiente para encher 500 banheiras. Nem sei o que dizer. O maior fluxo sanguíneo do corpo não está no coração, nem no cérebro, está nos rins. É super difícil ter noção do quão pequeno é um átomo, mas pense da seguinte forma. Seu corpo é composto por impressionantes 7 octilhões de átomos. Parece um 7 sendo perseguido por uma multidão de zeros. Em um adulto, o sangue compõe entre 7 e 8% do seu peso corporal total. Cerca de 55% do seu sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos brancos e vermelhos, e as plaquetas, elas formam os coágulos e impedem sangramentos. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. O alimento que você engole e o ar que você respira passam pela mesma parte da garganta no começo. Só um pouco depois, a passagem se divide entre esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando você engole, sua via aérea é automaticamente fechada. Isso impede que você inspire comida sem querer. Mas de vez em quando isso acontece. Existe um nome para o ronco que seu estômago faz quando está com fome: borborigmo. A comida leva entre 6 e 8 horas para viajar pelo seu estômago e intestino delgado. O motivo? Seu corpo está tentando absorver todos os nutrientes. A ideia de que a língua tem zonas de sabores é um mito. Todas as papilas gustativas conseguem detectar os 5 sabores, mas alguns receptores são mais responsivos que outros. Os seres humanos são os únicos animais que adiam o sono. Lembre-se de dormir o suficiente, hein? Seu cão não tem um olfato melhor do que o seu. As pessoas costumam falar sobre como os cães têm um olfato superior, e isso provavelmente começou quando um pesquisador do século XIX classificou os humanos como seres que não cheiram. Ninguém jamais forneceu testes sensoriais para comprovar essa teoria, mas as pessoas ainda acreditaram nela por muito tempo. A verdade é que diferentes tipos de animais podem identificar diferentes tipos de aromas. Houve um experimento em que voluntários humanos precisavam rastrear um cheiro. Os pesquisadores mergulharam um barbante em essência de chocolate e depois o zigue-zaguearam por um campo gramado. Os voluntários não tinham permissão para usar outros sentidos. Por exemplo, eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Além disso, usavam luvas grossas e joelheiras. A conclusão a que chegaram é que, embora não sejamos tão eficazes quanto os cães, podemos seguir um rastro de cheiro e vamos nos tornando muito melhores quando praticamos. Curiosamente, os humanos são mais sensíveis a certos cheiros em comparação aos cães, como frutas ou flores. Isso ocorre porque a evolução dos cães não exigiu que eles aguçassem o olfato para esses tipos de odores. A tela da TV não vai arruinar sua visão. Pelo menos não há evidências de que olhar para uma tela de TV possa realmente machucar seus olhos. O mesmo serve para telas de telefone ou computador. Olhar para elas pode causar fadiga ocular ou cansaço, mas na maioria dos casos não é nada que você não possa aliviar com um descanso adequado. Isso não significa que assistir à TV ou ficar olhando para o celular por muito tempo não tenha consequências negativas em outras partes da sua vida, como concentração reduzida e falta de socialização, entre muitas outras coisas. Ser capaz de enrolar a língua não é realmente uma característica genética, embora os professores de biologia muitas vezes digam que esse dom é baseado em um gene dominante. Houve um estudo que mostrou 7 de 33 gêmeos que não compartilhavam essa característica. Gêmeos idênticos compartilham os mesmos genes, o que implica que eles deveriam compartilhar essa característica também, mas não foi o caso. O que significa que os genes provavelmente não são o fator que decide se você será capaz de enrolar a língua. E esse mito ainda existe, embora tenha sido desmascarado há mais de 6 décadas. Você pode pegar um resfriado se sair com o cabelo molhado. É mais um mito. Para realmente pegar um resfriado, precisamos ter um vírus dentro do nosso corpo.
Além disso, o cabelo molhado não é algo que o torne mais atraente para os vários germes que estão ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que isso é verdade porque A. Ouviram isso de seus pais. B. Associam sair com o cabelo molhado com ficar doente, pois geralmente ficam mais expostos a germes quando estão fora de casa. Não existem pessoas com hiperelasticidade. Alguns indivíduos têm certas partes do corpo que são muito flexíveis, podendo, por exemplo, tocar o queixo com o cotovelo ou dobrar os dedos para trás. Costumamos chamar essas pessoas de hiperestendidas, como se o segredo estivesse no fato de elas terem uma articulação extra em algum lugar. Bem, isso não é verdade. Elas têm articulações únicas, mas podem ter ossos com extremidades de formas estranhas, ou seu tecido conjuntivo pode ser muito flexível. Parece que o apêndice, como um órgão, é útil, apesar de sua má reputação como um tubo intestinal inútil que praticamente não leva a lugar nenhum. O apêndice é, na verdade, um reservatório de bactérias, mas que é bom e útil. Ele armazena micróbios que auxiliam nosso corpo quando na luta contra certos problemas e doenças. Na fase inicial da nossa vida, o apêndice também nos ajuda no processo de formação de glóbulos brancos, com certos tipos de anticorpos. Ei, você sabe onde fica o estômago? Parece fácil demais, certo? Mas provavelmente não é onde você pensa. A maioria das pessoas acredita que ele se esconde em algum lugar na região atrás do umbigo. Na realidade, ele fica localizado na parte mais superior do abdômen, acomodado em cima do resto do intestino. Veja como você pode encontrá-lo. Procure o ponto onde as costelas inferiores se encontram no meio. Agora, desça aproximadamente 3 dedos de largura e, em seguida, 3 à sua esquerda. Agora você deve estar bem no meio do seu estômago. Você não tem regiões de sabor na sua língua. O mapa da língua provavelmente surgiu no início do século XX, pois os cientistas encontraram diferenças mínimas sobre a intensidade que um gosto tinha que ter em diferentes áreas dentro da boca humana para realmente ser registrado. Esse estudo criou um mito de que cada parte da língua era responsável por sabores diferentes. Na realidade, todos os tipos de papilas gustativas estão espalhados por todas as áreas da boca, e essas papilas podem detectar cada gosto. Isso inclui o umami também, que agora é aceito com os 4 sabores usuais: doce, salgado, amargo e azedo. Nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Usamos muito mais, mesmo quando estamos dormindo. Os cientistas testaram essa afirmação, e um dos métodos aplicados consistiu em medir a atividade no cérebro enquanto uma pessoa estava realizando várias tarefas. Os resultados mostraram que usamos a maior parte do nosso cérebro na maior parte do tempo. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa, dependendo do que estão fazendo. Além disso, não é possível monitorar cada uma de nossas células cerebrais. Afinal, existem bilhões delas. Então você não pode saber o número exato de células ativas a qualquer momento. Quando adormecido, seu córtex frontal, a parte responsável, digamos, pelo pensamento de nível superior, e certas áreas que o ajudam a sentir o ambiente ainda estão funcionando. Os seres humanos não têm apenas 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. Essa ideia originou-se de Aristóteles, um famoso filósofo grego que disse que havia um órgão para cada um dos sentidos: olhos para ver, uma língua para degustar e assim por diante. Mas isso foi há milhares de anos, e ele estava perdendo o sistema vestibular, um órgão sensorial fundamental. O sistema vestibular é o aparelho do ouvido interno que nosso corpo usa para se manter em equilíbrio. Nem todo sentido requer seu próprio órgão sensorial, apenas um tipo diferente de receptor sensorial. Por exemplo, sozinha, a sua pele tem 4 receptores diferentes, para temperatura, toque, dor e propriocepção. A propriocepção é a consciência corporal, o que significa que mesmo que você mova o braço para trás das costas, ainda sabe que ele está lá, algo que um polvo, por exemplo, não sabe. Então, dizer que temos 33 sentidos pode estar mais próximo da verdade, não 5, incluindo os sentidos de equilíbrio, temperatura, sede e muitos outros dos quais precisamos para sobreviver. Se você gosta de estalar os dedos de vez em quando, não precisa se preocupar. A ideia de que isso aumenta os riscos de possíveis problemas nas articulações talvez faça sentido num primeiro momento, porque é o que acontece quando você pressiona constantemente suas articulações ao longo dos anos. O som satisfatório que você ouve acontece por causa de bolhas estourando no fluido que realmente lubrifica suas articulações. Se comer uma grande refeição, você ainda pode nadar. E não terá cãibras. A ideia por trás desse equívoco é a de que comer uma refeição pesada aumentará a quantidade de fluxo sanguíneo para o estômago. Dessa forma, o sangue não vai para os músculos, o que pode causar cãibra se você nadar.
A verdade é que você provavelmente não se sentirá tão confortável nadando imediatamente depois de comer uma grande refeição, mas pode ir com segurança se realmente quiser. É até recomendado fazer um pequeno lanche rico em carboidratos pouco antes da sua natação. Isso aumentará sua energia. Quando você depila os pelos do corpo, não precisa se preocupar com o fato de eles ficarem mais escuros e mais grossos. Isso é um mito. Você pode acreditar que há algumas mudanças na cor, espessura ou taxa de crescimento do pelo, porque depois de passar o barbeador, você dá ao folículo uma ponta cega, que pode parecer mais escura e mais áspera do que antes. Mas é apenas um truque de percepção. Você verá que quando seu pelo crescer novamente, será o mesmo de antes. É mito que perdemos uma quantidade desproporcional de calor corporal pelas nossas cabeças. Você pode se sentir assim, pois cabeça, peito e rosto são definitivamente mais sensíveis quando se trata de mudanças de temperatura. Na realidade, você sentiria tanto frio se saísse sem chapéu quanto se não estivesse usando calças. Você provavelmente sente que está perdendo calor pela cabeça, porque muitas vezes essa é uma daquelas partes que deixamos descobertas quando saímos. Não se preocupe se você acordar um sonâmbulo. Você não vai prejudicá-lo seriamente ao fazer isso. Se assustá-lo, ele pode ficar bastante desorientado e ter uma reação confusa. Às vezes é melhor fazer isso do que deixar o sonâmbulo se levantar e começar a fazer certas coisas que não deveria enquanto dorme, como cozinhar ou dirigir. Ou você pode simplesmente mostrar a ele o caminho de volta para a cama.